Olá, eu sou o professor Jonatas. Vou apresentar o plano de aula de História e Geografia com o tema Diversidade Cultural no Brasil. Os estudos das raízes africanas e indígenas no Brasil, até bem pouco tempo atrás, eram pouco tratadas nas questões curriculares, mas as abordagens pedagógicas também dentro da escola. É importante lembrar que a população africana do Brasil, entre 1500 e 1850, chegou a ser de mais de 5 milhões de pessoas trazidas de maneira cruel, vamos dizer assim, pelos dominadores europeus. Estamos falando de 2 continentes e depois o que viria a ser a América, podemos dizer a relação entre 3 continentes: Europa, África e a América. Muito pouco estudado são os temas que abordam a história africana e os povos africanos e a sua cultura, e também das etnias indígenas aqui no Brasil. E pouco se sabia a respeito da sua organização cultural, religiosa, até bem pouco tempo atrás. E muito menos se sabia, a não ser os próprios grupos africanos, a respeito dos quilombos. Então, estamos passando por uma revalorização da diversidade, do respeito, da integração e do diálogo tão necessário também na escola. É importante lembrar que os africanos, quando foram cruelmente trazidos para o Brasil pelos dominadores europeus, já no seu continente, nas suas terras, dominavam técnicas de agricultura, de metalurgia também, de mineração, e devido ao status com que foram identificados e trazidos para cá, muito desses conhecimentos ficaram subjugados, discriminados e não foram valorizados à época, porque se valorizava então os conhecimentos dos europeus interessados na produção do açúcar, na mineração e também na extração da madeira. Então, a questão assim, nuclear deste plano de aula é a revalorização dos povos africanos e indígenas, tratando temáticas como a escravidão, como o diálogo intercultural, o diálogo entre culturas e a valorização mútua. Os indígenas também, com suas técnicas de pesca, de agricultura de subsistência, nos ensinaram a importância da relação com a natureza, com o meio ambiente, mas de forma harmoniosa. E diante de tudo isso, acredito que o Brasil ganhou muito, ainda que de forma tardia, com a lei número 11.645, de 10 de março de 2008, que alterou a LDB e que estabeleceu assim a inclusão no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Eu agradeço então por terem compartilhado comigo este momento e espero contribuir também com o respeito à diversidade dos povos africanos e indígenas. Obrigado.